Olá, gente boa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, juntamente com todos vocês, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, refletindo sobre o seu amor sobre nós, sobre todas as coisas que Ele deseja para nós. E está chovendo, e eu gosto muito do som da chuva. Acho que vai ficar um fundo musical feito pelo próprio Senhor Deus. A nossa reflexão de hoje é sobre um texto que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 17. E o texto diz assim: orai sem cessar. Pequeno, curto, mas muito profundo. O que significa para nós hoje em dia? Num mundo tão atribulado, num mundo tão cheio de compromissos, num mundo tão cheio de pouco tempo, o que significa para nós orar sem cessar? É claro que Paulo não estava dizendo àquela igreja que parasse todas as coisas que estivesse fazendo e apenas orasse. Não. Paulo ensina àquele povo de que a constância na oração é a efetividade da oração, é aonde está o seu bom resultado, é onde está o crescimento da nossa confiança, é onde está o crescimento da nossa dependência para com Deus. Quando nós vimos Jesus ensinando aos discípulos sobre a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que Jesus diz a eles é que não façam vãs repetições. Por isso que muitas vezes nós vemos tão poucas pessoas tendo a oração do Pai Nosso como algo que deve ser feito por repetições. Ela precisa ser aprendida, ela precisa ser interiorizada, ela precisa ser compreendida. O que Jesus quis dizer naquele momento era que nós precisamos crescer na nossa relação com Deus. Primeiro de tudo, reconhecendo a Ele como o Deus Todo-Poderoso, Santo Criador. É o nosso Pai. É o Pai que sustenta, é o Pai que perdoa, é o Pai que salva a todos nós. Nós temos muito a aprender com Paulo. A oração para Paulo em todos os momentos era de extrema importância, assim como foi para Jesus. Jesus em vários momentos do seu ministério se ausenta e vai para algum lugar no secreto para orar. Mas hoje nós não temos tanto mais a possibilidade de estarmos orando o tempo todo em secreto. Quando nós pensarmos na oração como uma oração incessante, nós precisamos pensar primeiro que a oração ela é uma oração que deve ser feita no Espírito. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso a todo instante. Nós fazemos isso a todo momento. Nós fazemos isso quando estamos nas nossas atividades do dia a dia, quando nós estamos no trajeto para o nosso trabalho, para o estudo, para as nossas atividades, quando nós vemos nossos filhos saindo de casa, seja para qual atividade for, quando nós vemos um ente querido em necessidade, quando estamos entrando num ônibus e pedimos a Deus por aquele motorista, quando estamos numa fila de banco e vemos uma pessoa aflita e oramos por aquela pessoa. Todas essas orações que são feitas no Espírito, interiorizadas na nossa mente, vindas do nosso coração, são as orações que precisamos aprender a intensificar no nosso dia a dia. Quando eu trabalhava na congregação, eu sempre dizia para as irmãs que lá estavam que orassem quando cozinhavam a comida para os seus filhos e maridos, quando passavam, lavavam, quando cuidavam da casa, que fizessem isso a cada momento, pensando num ente querido e orando por ele. Portanto, a oração sem cessar, ela pode ser feita a todo instante. Nós podemos viver uma vida de oração.
Nós podemos tirar um tempo do nosso dia, claro, para um momento de oração mais específico, um momento onde nós vamos adorar ao Senhor, onde nós vamos louvá-lo, onde nós vamos interceder por aqueles que nós sabemos necessitados e onde nós vamos fazer petições por nós mesmos. Mas a oração sem cessar, o orar sem cessar, que a Bíblia nos coloca como sendo imperativo. A palavra de Paulo não é um pedido, é uma ordem. O verbo orai sem cessar, orai está no imperativo, portanto é uma ordem. Quando nós vemos isso na palavra do Senhor e nós compreendemos que nós precisamos estar o tempo todo em oração, nossa vida começa a mudar. Nós começamos a criar maior dependência de Deus. Nós começamos a compreender a sua vontade e a colocar tudo diante do seu altar e dizer a Ele sempre, Senhor, seja feito de acordo com a tua vontade. Nós não sabemos orar. A própria palavra do Senhor diz isso em Romanos. Paulo diz isso, que nós não sabemos orar. Mas o Espírito intercede por nós e leva ao Senhor as nossas palavras, por mais sem eloquência, por mais pobres que sejam as nossas palavras. Orar não é falar bonito. Orar não é dizer frases maravilhosas que muitas vezes não chegam nem a tocar o coração de quem ouve, muito menos de Deus, porque Ele sabe o coração que está dizendo. Mais importante do que frases bonitas é o coração puro que nós entregamos no altar do Senhor. Um coração cheio do desejo de que Ele atenda às nossas necessidades, de que Ele atenda aos nossos pedidos. Um coração cheio de amor, para distribuirmos entre aqueles que nós amamos. Nós devemos muito pouco orar por nós mesmos, devemos muito mais orar pelos outros, pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos, por aqueles que conhecemos e por aqueles que também não conhecemos. Quando nós colocamos em prática a oração, quando ouvimos um jornal e sabemos que tantos sofrem por tragédias naturais e por tragédias feitas pelo próprio homem, quando nós passamos a orar por aquelas pessoas, nós nos colocamos num hall de pessoas, nós nos colocamos num pelotão de pessoas, num exército de pessoas que oram pelo mesmo motivo. E o coração de Deus se abre por aquela necessidade. Portanto, não se preocupe se você não sabe orar. Não se preocupe se você tem restrições ao falar em público. Em oração, não tenha problemas para colocar o seu coração no altar do Senhor. Tudo a gente aprende, inclusive a orar. A primeira parte de todas as nossas orações precisa estar a adoração ao Senhor. Quando nós o reconhecemos como santo, quando nós o reconhecemos como todo-poderoso, quando nós o reconhecemos como Pai Criador, quando nós reconhecemos que seu Filho Jesus por nós morreu na cruz, quando nós reconhecemos que é o Espírito Santo quem intercede por nós diante de Deus, quando nós fazemos todo esse reconhecimento e interiorizamos isso em nossa vida, passa a ser de acordo com isso que nós cremos, nossa vida é uma vida de oração, naturalmente. Nós passamos a orar como respiramos, naturalmente. Para encerrar esse momento, eu queria dizer para vocês uma pequena história, que é de um garoto que não sabia orar. Esse menino morava num orfanato e não sabia nem ler nem escrever. A única coisa que ele sabia era o alfabeto, todinho de cor. Um dia passou por lá um missionário. E entre tantas coisas que ele ensinou àquelas crianças, ele disse que elas tivessem confiança de que quando tivessem alguma necessidade, algum problema, orassem pedindo a Deus uma solução para aquilo que eles precisavam. E foi embora. E esse menino, então,
passou a viver com aquilo interiorizado, aquela fé que ele tinha de que Deus o escutaria quando ele precisasse. E ele um dia teve uma necessidade muito grande. E ele então começou a dizer a Deus todo o alfabeto. A, B, C, D e assim por diante. E nisso passou uma pessoa e disse para ele: o que você está fazendo? E esse menino disse assim àquela pessoa: eu estou orando ao Senhor. E essa pessoa, de maneira muito jocosa, muito tirando mesmo, brincando com aquela criança, ele disse para ele: mas isso não é orar, você não sabe orar. Aí ele disse assim: eu realmente não sei orar, mas eu estou entregando a Deus o que eu tenho de melhor. E eu sei que Deus vai juntar todas as letras do alfabeto e vai entender a minha oração e vai saber o que eu preciso, porque Ele sabe de todas as coisas. É assim na nossa vida. Muitas vezes nós nos debruçamos no altar do Senhor sem sequer saber como falar com Ele e o que dizer para Ele. Se você apenas disser: Senhor, eu o amo, e se derramar naquele altar, naquele momento, porque o altar do Senhor está onde nós nos ajoelhamos, onde nós nos colocamos simbolicamente de joelhos. Não é necessário que você caia por terra com seu rosto por terra, como muitos fazem. Se assim for, assim como aquele menino que não sabia orar, mas que acreditava que o que ele tinha de melhor ele estava dando ao Senhor, assim também o Senhor vai ouvir a sua oração. Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, no verso 26, ele diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Se o Senhor entende ao Espírito, porque Ele levou as nossas orações até Ele, Ele vai atender se for da sua vontade. E se não for da sua vontade, que a nossa oração seja sempre de gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer e por tudo aquilo que Ele deixar de fazer também, porque nós não sabemos a razão, mas nós sabemos que é a vontade dEle, que é santa e soberana. Amém? Tenham uma boa vida. Obrigada.